Bom dia, senhoras e senhores, meninos e meninas, indecisos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cafezinho Empreendedor, um quadro aqui do canal onde nós conversamos sobre temas relacionados ao empreendedorismo da vida real, enquanto eu delicio o meu humilde cafezinho pontualmente ao meio-dia, tá? E não se esqueça, estamos na região nordeste do país, então põe açúcar no seu café, não me dê esse desgosto de saber que você é uma dessas pessoas que toma café sem açúcar, tá bom? Obrigado. Então, pessoal, o que é que eu vim conversar com vocês sobre hoje? Exatamente sobre o tema aqui da thumb do canal, né? Eu não sei exatamente muito bem qual que vai ser, mas é sobre algumas verdades sobre empreender no Brasil, né? Eu larguei a CLT já tem pouco mais de 2 anos, né? Eu pedi demissão do meu emprego para conseguir abrir meu próprio negócio. Venho aprendendo muita coisa durante o caminho, durante o processo. E tem coisas que eu quero conversar com vocês sobre isso, porque na internet nós temos vários, não vou dizer guru de marketing somente, mas tem gurus, tem coaches, enfim, que chegam para você para falar que você tem que abrir seu próprio negócio e que abrir o seu próprio negócio vai fazer com que em tanto tempo você esteja morando em Alphaville e dirigindo uma Ferrari. E assim, eu venho aqui te falar exatamente o oposto disso. Tá certo? Com base na minha experiência, com base em tudo que eu venho vendo, isso não acontece com todas as pessoas. Essa não é a realidade do nosso país, não é a realidade do Brasil, tá certo? E é uma minoria de pessoas que realmente empreendem, ficam milionários, né? Conseguem morar em Alphaville, conseguem dirigir Ferraris. E o que estão contando para você nos canais do YouTube, nas contas de Instagram, é uma mentira absoluta. Tá bom? E aí eu vou contar aqui para você o meu relato, o que é que eu vejo no dia a dia com empreendedores, que é um dia a dia de muito esforço, de muita dedicação, de muitos sonhos que precisam ser realizados, de muitas dificuldades, entendeu? Não é uma situação em que ele chega, abre o negócio dele e simplesmente tá multimilionário do dia para noite. Tive que dar uma paradinha para organizar aqui as demandas com meus filhos, eles estavam gritando e eu tava com medo que o som vazasse no vídeo, né? Mas vamos lá. A realidade é uma realidade de muito esforço, de muita dedicação, de muito empenho, de muitos sonhos ainda para realizar, entendeu? Topei com muita gente, com muitos empresários, né? Dos segmentos mais variados possíveis, donos de escola, donos de concessionária, donos de escola de dança, donos de empresa de contabilidade, enfim, que têm vidas muito boas, com toda certeza, que vive muito melhor do que qualquer outro funcionário CLT, mas que não tem Ferrari. Olha só que surpresa. Que não vive em Alphaville. Um retrato que você pode tomar como base para entender que isso é realmente realidade, basta você pensar o seguinte: onde quer que você esteja, se você não mora num bairro nobre, se você mora num subúrbio ou em qualquer outro lugar, se tem um cara que ele tem uma lojinha, que ele tem um pequeno armazém, uma padaria, um mercadinho, esse cara ele já é um empreendedor, entendeu? E se você tiver intimidade com ele, for próximo dele, você certamente sabe que carro ele dirige, porque você chega às vezes, né, na frente do mercado, ele tá na frente do mercado tomando conta, conversando com os funcionários, passando orientação. Tem caras que vai até pro caixa, percebe que o movimento tá muito apertado, o cara vai pro caixa, o cara bota a barriga no balcão, faz a coisa acontecer. E você vê que ele vive muito bem, cara, que ele tem um bom carro, que ele tem um bom negócio, a empresa dele é bonita, a padaria dele é bacana, o mercadinho dele é organizado, entendeu? Todo mundo padronizado, com a roupinha e tal, mas, cara, não tem Ferrari, não tem casa em Alphaville, pode viver muito bem. Então, assim, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você? É para que você desista de fazer novos negócios, de abrir empresas, de se tornar um empresário, um empreendedor e, quem sabe, ter uma casa em Alphaville um dia, ter uma Ferrari um dia. Cara, não sou eu que vou lhe impedir, eu sou o maior alimentador de sonhos das pessoas que eu conheço. Vai em frente. Se é isso que você quer buscar, abra seu próprio negócio e entenda que isso é possível. Mas entenda também que é possível para pouquíssimas pessoas e que tudo bem se você não chegar lá, cara. Ou se você não chegar lá no curto prazo de tempo, como a galera tá dizendo aí na internet. Eu tava no emprego há 2 anos atrás, hoje eu estou com a McLaren, numa casa de 2 milhões de reais no condomínio fechado. Cara, isso não é realidade, entendeu? A realidade de criação de novos negócios e de ascensão social, que eu acredito por meio do empreendedorismo, ela pode sim contemplar um super carro no futuro, uma casa no condomínio fechado de 2 milhões de reais no futuro, mas é algo que é construído pelo menos ao longo de uma década. Eu não acredito de verdade que você tem ferramentas necessárias, tanto físicas quanto intelectuais, para conseguir
em 2 ou 3 anos, estar dirigindo uma Ferrari e morando em Alphaville. Até porque muitos dos casos em que a gente vê na internet de pessoas dirigindo Ferrari e casa em Alphaville, é gente que aluga. O cara não tem empresa, ele não tem porra nenhuma, e de repente ele opta por trabalhar com a internet, a vender coisas, né, a vender cursos normalmente. Eu não sou contra a venda de cursos, mas é o tipo de produto que essa galera gosta de trabalhar e costuma trabalhar, por N razões diferentes. E aí o cara, para mostrar que ele é uma pessoa que ele não é de fato, né, ele vai alugar a Ferrari. Ele vai alugar a casa em Alphaville. Então você tá vendo o vídeo dele lá na casa de Alphaville, você só vê o quarto dele. O resto da casa é vazia. Porque ele tem que bancar um estilo de vida que não é condizente aos resultados que ele mesmo teve ao longo da vida, entendeu? E vou dizer mais, as pessoas que têm ascensão meteórica em 2 ou 3 anos, porque eu acredito que é possível, eu não acredito que é para todo mundo, mas eu acredito que é possível. São pessoas que ao longo de anos construíram as habilidades necessárias para que elas tivessem essa ascensão meteórica em seus próprios negócios. Vou citar um exemplo. Apareceu um cara agora que ele explodiu na internet de um ano pra cá. O nome do cidadão é Lázaro de Carmo Júnior. Enfim, alguma coisa assim. Vou botar a foto dele aqui, desse ladinho aqui, pra vocês verem quem é. E o link do canal do YouTube dele eu vou colocar na descrição. É um cara fenomenal. É um cara que tá sendo chamado pra tudo quanto é podcast. É um cara que quando você escuta, você vê que o cara tem conteúdo. Mas por que o cara tem conteúdo? Porque o cara foi executivo de grandes empresas há mais de 10 anos. O cara deve ter, sei lá, seus 50 e poucos anos agora, talvez. E o cara tá há mais de 10 sendo executivo de grandes empresas, botando a mão na massa, fazendo o negócio crescer, trabalhou na Jequiti com o Silvio Santos, entendeu? Então, o cara que ele tem um capital intelectual tão grande, meu irmão, que esse cara, ele com certeza, ele vai pegar qualquer coisa do zero e em 2, 3, 4 anos ter um resultado extraordinário. Mas porque esse cara teve muita experiência antes, entendeu? E é o que ninguém te conta. Os caras, quando vão te vender curso, os caras te contam o seguinte: olha, esse meu cliente, ele estava aqui, ele conseguiu chegar aqui, e esse é o resultado que nosso curso consegue oferecer para você. Balela. Esse cara, ele até pode ter atingido esse objetivo, mas assim, esse cara já tinha um background cultural, entendeu? Já tinha experiência, já tinha know-how, já sabia fazer. Ele só fez para ele dessa vez, em vez de fazer para o patrão dele. E é ferramenta de tudo, não só de conhecimento técnico, por exemplo, para lançar um curso digital, mas às vezes até de gestão de pessoas. Às vezes já tem um capital financeiro bom, então podia investir mais forte para o crescimento mais rápido da empresa. Conta-se nos dedos a quantidade de pessoas que conseguem pegar um negócio do absoluto zero, sair do absoluto zero e ter uma ascensão meteórica. Isso eu falo a nível nacional. Conta-se nos dedos essas pessoas quem são. Entendeu? Você vê que um cara tão inteligente, tão safo quanto o Silvio Santos, quanto tempo ele demorou para se tornar um Silvio Santos? O cara foi camelô, irmão. E Silvio Santos, ele só conseguiu deixar de ser camelô porque ele era bom. Tem isso também, você tem que ser bom, você tem que ser muito competente, para não dizer outra coisa aqui que vocês viram que eu segurei. Ele era o Silvio Santos, entendeu? Imagina como é que aquele cara trabalhava com camelô. O cara devia estar uns 10 anos à frente de qualquer outra barraquinha daquela ali, porque o cara tinha uma visão completamente diferente de como as coisas funcionavam, de negociação, de gestão de estoque, de tudo, meu irmão. O Silvio Santos era extraordinário. Somente um cara extraordinário consegue sair de onde ele saiu e chegar onde ele chegou. Então, assim, não tem a mínima da mínima razão para você acreditar nisso. Se você bota isso como objetivo para você, massa, mas entenda, vai levar tempo. O tempo que eu coloquei para mim, para ter a vida que eu sonho, é pelo menos 1 década. Eu tenho 1 década para conquistar aquilo que eu quero conquistar. Não estou com pressa, estou vivendo dia após dia. Estou com metas, estou com objetivos e sei que nada vai cair do céu. Entenda isso, tá bom? Porque se você não entender isso, você pode se frustrar, porque você vai se comparar com outras pessoas que não fazem parte da realidade. Elas são 0,00001% daquele total de pessoas. E você pode desistir do seu grande plano, do seu grande projeto, porque você está se comparando com pessoas que já tiveram tanto background, já trabalharam tanto em grandes empresas, pessoas que já têm um capital financeiro tão melhor do que o seu. Então é preciso olhar primeiro para dentro, primeiro para você, para entender o seu caso e a sua circunstância antes de olhar para fora. Entendendo o seu caso, a sua circunstância, você traça os seus objetivos com base na sua realidade, com base naquilo que você consegue fazer, com base na grana que você ainda tem que pegar, porque nem todo mundo começa do mesmo ponto, nem todo mundo começa com a mesma quantidade de dinheiro, e ter dinheiro não traz felicidade, mas resolve o problema. Muitos problemas, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Tome cada um seu cafezinho, estou terminando o meu, e até o próximo vídeo.